Bom. Com certeza, é um prazer, viu? Rapaz, Exato. ontem a energia foi embora e voltou lá para as 10 horas. Uhum. Aí não Caramba, teria mais como nós fazer a aula, né? com certeza. Pô, eu hoje vou te falar, cara, hoje eu estou numa ansiedade do cacete, porque acabei de voltar, fui ver um veleiro para comprar, cara. Ah, Puta merda, velho. E aí eu acho que achei. é o veleiro. Puta merda. Eu Tá acho que semana que certo. vem a gente está fazendo mudança de apartamento para veleiro. Hum, é Pô, muito bom, né? muito bom. Mas é uma ansiedade do caramba, né? Porque é um investimento Ah, com grande certeza, né? e tal. E aí, pô, a gente viu poucos barcos, sabe? Eu acho que a gente Eu deu uma sorte. imagino. Está um bom agora. Vamos ver. Então, tá Isso. bom, pessoal, beleza, vamos Vamos lá? lá, vamos começar. Vamos começar. Então, tá bom. Eu falei pro meu compadre Chicão que você aí do Amapá, o Chicão do Amapá, estava interessado em fazer o exame de capitão amador, tinha visto alguns vídeos meus lá no canal, que eu gravei sobre roça de manobra, me escreveu, e a gente entrou em contato e eu me propus a ajudar, né? Então eu trouxe o Chicão também, que o Chicão também é capitão e também pode ajudar a gente, enfim, a colaborar com você. O que eu preparei hoje é uma coisa assim que é o básico, a base para a gente poder pensar nas histórias dessa primeira parte que a gente vai matar, que é a parte de navegação astronômica. A parte de navegação astronômica dentro da prova de capitão amador que a Marinha propõe, ela tem alguns conceitos que são simples, mas que são pragmáticos, ou seja, a gente precisa entender os passos que precisam ser dados e seguir esses passos para a gente conseguir, de fato, poder acertar as 8 questões que caem na prova. Essas 8 questões formam 2 pontos, e eu entendo que são 2 pontos valiosos, porque a gente tem outros 2 pontos na parte de meteorologia eu considero mais difícil do que a parte de navegação astronômica. De qualquer maneira, se você conseguir entender esses passos, e você vai conseguir, porque a gente vai te explicar todos eles, esses 2 pontos estão garantidos. Aí a gente depois passa a estudar a parte rosa de manobra, que é fácil também. E aí são na rosa de manobra, junto com outras questões lá que dizem de navegação radar, a gente pode tirar outros 3 pontos. Então, aqui na parte de navegação astronômica, eu acho que são os 2 pontos que são mais fáceis. Por quê? Porque é só entender o método. Aí não importa, é sempre a mesma coisa. A matemática, se você faz certo ela, não importa qual dado que ele vai dar para você. Quer dizer, os dados do problema independem da história da matemática. O que ele cobra na parte de navegação astronômica é uma coisa simples, porque é só a passagem meridiana do Sol. Se fosse com as estrelas e tudo mais, eu acho que iria ser bem mais complicado, porque a gente usa, basicamente, precisa usar pelo menos 2 estrelas perpendiculares, ou seja, né, num ângulo de 90 graus, é o ideal. Né? Pô, mas olha só que complicado. Dependendo da posição que a gente tiver, uma vai estar em cima no céu e outra vai estar no horizonte. E aí a gente tem que ler bem cedo de manhã, mas às vezes pode ter nuvem e tudo mais. Né? Imagina, de verdade como que é isso. Então, com o Sol, a passagem do Sol, né, pegando o Sol para fazer a navegação é mais fácil, especialmente se ele está passando em cima de nós, no nosso meridiano de posição. Aí não vai ter o ângulo da onde a gente está para aonde ele está, né, que a gente chama ângulo horário local. Bom, eu estou começando a falar de conceitos, mas antes de a gente falar de tudo isso, vamos olhar a base.
vamos deixar com que você tenha uma base sólida sobre essas questões. Chicão, aquilo que a gente combinou lá, o que você achar que tiver, que tem que ser falado de uma outra forma, tudo mais, você me ajuda também, tá bom? Tranquilo. Deixa eu só te falar, ô, Chicão. Sim. Seguinte, cara, eu sou. Nós aqui temos uma semelhança, eu e você, né? O nosso amigo Alexandre Dupont, ele é um gênio da matemática. Então, assim, ele fica meio nhenhenhé, que nada, não sei o quê, eu só estudo. Ele é um gênio da matemática, ponto. Leva fé. E aí o que acontece? Muitas vezes ele explica um negócio que para ele está muito simples e para a gente não é simples, porque nós, infelizmente, não somos gênios da matemática. Então, por isso ele até me pediu isso que ele está falando agora, esse negócio e tal, só para não ficar assim, os caras estão combinando coisas, né? É que tem muitas coisas que eu também não entendo, porque eu não sou bom de matemática. Então, eu vou pedir para ele falar, opa, pera aí, para de novo, vamos... E faça isso também, cara, porque assim, se a gente conseguir, quando a gente consegue entender cada passinho, o passo seguinte fica tranquilo, sabe? Então, com certeza. Então, não deixa passar, não. Se estiver viajando, puxa logo o freio, né, Dupont? Sim, é isso aí. Teve dúvida, porque às vezes a coisa é sólida para mim e eu acho que todo mundo deveria saber, né? Entendeu? Mas não tem problema você nunca ter tido contato, você não saber. A gente está aqui para resolver e ensinar. Assim, entre nós, cada um de nós se ajudar. Isso que é o bacana. Não tem problema. Aqui ninguém é mais que ninguém. Tipo, eu não sou mais que ninguém. O Chicão aí, o meu compadre do Rio, fala que eu sou gênio da matemática. Eu não tenho nada de gênio. Gênio é nos grandes... Ele sempre fala que não é, cara. Bom, mas tá bom, vamos lá. Vamos lá. Para a gente não perder muito. Então, legal. A parada começa com uma história de matemática básica, né? De a gente aprender coisas básicas de matemática. E mesmo que eu falar coisas que aqui vocês já viram alguma vez, eu queria repetir essas coisas, mas numa abordagem diferente. Então, eu quero falar de tabuada e de área. A tabuada, por que é bom a gente saber a tabuada? Né? Primeiro, porque todo capção precisa ser fera, precisa saber realmente a tabuada. Por quê? A gente não pode usar calculadora na prova. Então, se a gente fizer as contas e aprender a fazer as contas de cabeça, vai ser muito mais fácil. Na verdade, a gente fala que existem 4 operações básicas na matemática: a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Mas, na verdade, é uma operação só, porque o contrário da soma é subtrair e a multiplicação são somas repetidas. E nós vamos perceber isso na tabuada. Quando isso ficar desmistificado, né, dentro das nossas cabeças, todo o resto vai ficar mais fácil. A gente encara a matemática como um bicho de 7 cabeças, mas é porque a forma que ensinaram para a gente foi confusa. Então, eu quero mostrar aqui, né, que ela não é tão confusa. Primeiro, a gente entender qual é a origem da tabuada. A tabuada nasceu da necessidade dos antigos, lá atrás, mais de 5.000 anos, começarem a calcular áreas, para ver quanto que eles precisavam irrigar, para entender quanto de semente eles deveriam plantar, especialmente quando começou a história do grande desenvolvimento humano, e esse passo de desenvolvimento humano foi muito acentuado quando a gente começou a não precisar se locomover mais para buscar alimento, e a gente pegar e plantar o alimento nosso, né, a agricultura. Então, quando começa a agricultura, a matemática já existia, né, rudimentos da matemática, mas começa a se aplicar a matemática de uma forma muito mais eficiente, especialmente com a sacada que nós vamos ver daqui a pouco. Aí, essa sacada tem a ver com a área. A área é um conceito matemático que está relacionado com a quantidade de espaço bidimensional, ou seja, de superfície, que a gente está estudando. Então, na geografia e também na cartografia, na navegação,
A área corresponde sempre a uma projeção do plano, né, de um plano, de forma horizontal, né, de uma parte da superfície terrestre. A superfície terrestre ela não é plana, né, ela está moldada numa coisa amorfa, que nem é uma esfera, numa geometria que não é esférica, mas que a gente aproxima uma esfera. Se você tentar, por exemplo, descascar uma laranja, por exemplo, se você descasca uma laranja, você vê, cara, que você pega aquele negócio que você descascou, que você tirou de uma coisa esférica, né? Se você não consegue botar ela plana. Então, a área é sempre uma projeção. Então, por exemplo, também, que nem eu escrevi aí, se você tem uma superfície de uma montanha que está inclinada, né, a gente calcula a área dela sempre uma medida num plano horizontal, ou desse plano mesmo, é a área desse plano. Né? Bom, quando eles sacaram isso lá atrás, o que eles pensaram? Bom, perfeito, eu posso imaginar a história da seguinte forma. Eu passo a ter uma matriz, né, de quantas colunas eu quero ter, por exemplo, aqui tem 10 colunas por 10 linhas. E aí, qual que é a história da área? A história da área é essa, olha só que curioso. Vamos ver aqui. Se a gente tiver, por exemplo, pegar um lado, né, um único lado, uma unidade de lado desse quadrado que tem 10 unidades, e tomar a outra unidade também, né, de uma coluna com uma linha, a quantidade de área que a gente acha é 1. E olha que curioso quando eles começaram a sacar isso, porque logo na sequência eles pensaram assim, beleza, então se agora eu tiver 2, tomar agora com 3, né, pegar 2 unidades do lado contra 3 unidades do outro, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades de área. Então, você percebe o seguinte, se você quiser fazer qualquer conta, se você tiver uma matriz, por exemplo, quadrada, e que é um quadrado, uma forma poligonar de um polígono de 4 lados, onde todos os lados são iguais. Então, se você pegar aqui, esse lado aqui, contra esse lado, se você pegar 6 unidades desse lado, contra, por exemplo, 7 unidades, você pode começar a contar. Quantos quadradinhos tem aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, eu completei os 6. Vou para a segunda coluna. Continuo contando. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Depois, terceira coluna. A terceira linha. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Já contei 6 por 3. Beleza, vou contar agora a quarta coluna. Continuo contando. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vou continuar contando agora na quinta linha. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Agora na próxima linha, a sexta linha. 31, 32, 33, 34, 35, 36. Sempre são de 6, porque o que eu estou pegando aqui é exatamente, né, indo até 6 e agora contando essas 6 colunas, né, em cada linha. Né? Agora a próxima, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Exatamente 6 vezes 7, ou 7 vezes 6, são 42. Então, olha só que curioso. Se você não precisa decorar a tabuada, né? É só você, na hora, marcar lá uma matrizinha de 10 por 10 e contar quadradinhos, né? Se você não lembra da tabuada. E eles ensinam as crianças de forma errada. Lembra, Chicão, quando a Dalila era pequena, que eu tinha comprado um negocinho desse, assim, um treco que você apertava uns botãozinhos, tinha matriz, lembra disso? Lembro. Que é exatamente esse ábaco aqui, essa forma de a gente fazer conta. Então, a gente faz um crime, faz as crianças decorarem coisas, quando, na verdade, a gente não precisa decorar nada, era só a gente saber somar, né? Só ir somando.
cada linha dessa tem 6. 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24, mais 6, 30, mais 6, 36, mais 6, 42. Eu somei 7 vezes a linha do 6. Eu poderia pensar também o contrário, né? Somar as colunas, né? 7, 14, assim por diante vai, e ia chegar também, quando eu somasse 6 vezes as colunas que tem 7, eu ia chegar em 42. Bom, quando a gente olha isso, a gente pode já perceber o seguinte, que a tabuada inteira está aqui. E eu grifei tudo que é em azul mais escuro, que são o que a gente chama de quadrado perfeito. Porque 2 vezes 2 é 4. 1, 2, 3, 4. Né? Então, aqui está 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 4, 4. E assim por diante. Agora, aqui é só eu contar. Né? Você entendeu o que é? Por exemplo, 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 4 é 8. É porque é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu já botei aqui na célula o valor da tabuada já, né? Mas é só contar os quadradinhos. Então, é a primeira coisa simples de a gente entender. E aqui a gente tem um outro conceito que diz o que é a raiz quadrada. O que é a raiz quadrada? É a raiz, na nomenclatura, é o lado que está grudado no chão. É isso que os caras, quando lá, pensavam. Então, eles falavam, qual é o lado que está grudado no chão, né, de uma área que equivale a 4? É só você contar. Ó. Se ela equivale a 4, o lado que está no chão é esse aqui. 1, 2. Então, raiz de 4 é 2. Ou se a gente perguntar 5, não, é raiz de 25, quanto que é? Qual é o lado, qual a raiz quadrada, a raiz de um quadrado, ou seja, o lado está no chão dela, né, de um quadrado que tem lado 5. É só contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 25, raiz de 25 é 5. E assim por diante. Você repara que tudo que está aqui nessa coluna, aqui, ela é espelhada. Repara, 2, 2, 3, 3, 6, 6, 8, 8, 12, 12, 15, 15. Ou seja, porque eu não preciso decorar a tabuada inteira, eu só preciso decorar metade dela. É mais simples ainda do que a gente acha. Se a gente lembra dessas coisas básicas, a gente não precisa ficar preocupado em não ter uma calculadora e não saber fazer continhas de vezes, porque a gente monta na hora se a gente não souber, rapidinho. Né? Pega lá no papel, pega na reguinha, faz 10 por 10, risca tudo, e conta. 1, 2, 3, 4, só contar. Não tem problema nenhum. Bom, perfeito. Obviamente, lá atrás os caras nem tinham, né, calculadora, não é verdade? Calculadora é uma coisa que nasceu, sei lá, eu me lembro a primeira calculadora que eu vi na minha vida, né? Não faz tanto tempo. Eu não sei qual a sua idade, Chicão do Amapá, mas o Chicão do Rio, eu tenho 52, Chicão do Rio é um pouquinho mais velho que eu. Você deve ter, lembra também das primeiras calculadoras, não lembra, Chico? Com certeza. Bom, tá bom. Então, assim, a gente já entendeu tabuada e área. Tem alguma pergunta aí? Não, você falou da idade aí, eu estou com 43, né? Entendi. Então, também, você deve lembrar também das primeiras calculadoras quando apareceram aí, né? Ou quando você era bem pequeno, o pessoal talvez já usava. Beleza. Já, sim. Mas quando eu nasci, quando eu fui para a escola, não tinha. Quando eu fui para a escola, 50 anos atrás. Tá? Pouco menos de 50 anos atrás. Chicão, deixa eu te perguntar, com o que você trabalha hoje? Você usa matemática, assim, no seu trabalho? Não? Você está me ouvindo ou não? Chicão, você está me ouvindo? Chicão, você tá mudo. Você está ouvindo a gente, Chicão? Estou ouvindo. Então, com o que você trabalha? Você usa matemática no seu trabalho? Você está perguntando com o que eu trabalho? Não uso, eu sou motorista operacional. Pois totalmente da profissão que eu estou querendo adquirir, tirar a carteira, né?
Não, então, porque o que acontece? Eu também não usava matemática no meu dia a dia. Sim. Então, fica parecendo muito complicado isso. Mas é só a gente devagarzinho. Eu também tive essa dificuldade, sabe? Eu, apesar de ter feito faculdade e tudo, isso foi há tanto tempo atrás, eu nunca mais usei. Então, quando eu comecei a fazer minhas aulas com o Alexandre, eu tinha uma dificuldade enorme e tal. E, cara, a gente ir pegando devagarzinho, sabe? Levando fé e praticando, cara. Tem que praticar, sabe? Com certeza. Aí, pô, a matemática, assim, essa básica, né, e tal, a gente vai pegando. Daqui a pouquinho tudo isso está saindo de cabeça, assim, sem você nem pensar, você vai ver. Com certeza. Beleza. Aí, olha só. Então, vocês lembrem que, na verdade, a parte de tabuada, a gente não precisa decorar a tabuada. A tabuada não é uma coisa decorável. Quanto que sei lá, né? 7, né? vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, 56. São esses números aí, até aqui, assim, a turma se confunde muito, esquece muito esses números aqui, né? Principalmente a tabuada do 7, vezes o 6, vezes o 8, vezes o 9. A turma fica meio confusa. Mas não precisa. Se você não lembra, conta os quadradinhos, cara. Não tem problema nenhum contar quadradinho. Não é demérito nenhum, né? Porque é uma soma, né? E é muito mais fácil, porque, na verdade, a operação, como eu falei, de multiplicação, ela advém de uma soma. Somar, né? Que nem a gente fez aqui. Quanto que é 7, 6 vezes 7? Aí conta, primeira coluna, 6, 12, aí chegamos lá em 42. É só somar, são somas, né? E a gente não faz essa operação pensando que ela seja uma soma, né? Aqui, daqui a pouco, o nosso link vai acabar, esse link aqui, eu vou mandar um outro link para vocês daqui a pouco, beleza? Beleza, tudo certo. Eu vou já mandar agora, porque ele já... Não sei por quê. Deixa eu ver. Não, está funcionando. Não, é que fechou a minha apresentação, fechou, não sei por quê. Só um instante. Olha, eu ouvi dizer que o Zoom estava dando um prazo maior, cara. Ele não anunciou, mas não está fechando. Vamos ver. Fechou aqui sem querer aqui a minha apresentação. A gente estava aqui. E... Bastante, mil desculpas. Vocês estão vendo aí de novo? Agora sim. Beleza. Normal. Tá. Então, beleza. Lembrado, posto isso aí, a gente lembrando dessas coisas, vamos ver a outra questão. Vamos falar um pouco de triângulo. É um triângulo, né? Pode parecer muito idiota as coisas que eu vou falar, mas eu quero falar. O triângulo é uma figura geométrica que tem 3 lados e 3 ângulos. Por isso que ele chama triângulo, por causa dos 3 ângulos dele. O que define um ângulo são 2 lados, o cruzamento de 2 lados. Isso define um ângulo. Então está aí o triângulo. Esse, por acaso, é um triângulo retângulo. Por que ele é um retângulo? Porque ele vem de um retângulo. Cortar um retângulo ao meio, né, sobre a sua diagonal, né, faz com que ele apareça essa figura aqui particular. E essa figura, para nós, é muito importante, porque a gente vai usar um monte de vezes a trigonometria, ou seja, a forma de estudar os triângulos, né, a partir desse triângulo especial aí. Então, lembrando, o que é o ângulo? O ângulo é a medida de inclinação de 2 retas que partem do mesmo ponto, né? Veja, aqui a gente tem uma reta saindo para cá, outra saindo para cá. Esse ângulo aqui é exatamente, né,
a formação, né, do encontro dessas duas retas. Obviamente que vai ter uma delas vai definir, né, uma inclinação, né? Uma delas define a inclinação. Então, o ângulo é esse. O triângulo retângulo, eu falei, é o triângulo que se forma a partir da divisão de um retângulo por sua diagonal. Eu tinha falado lá em cima, exatamente isso aí, ó. Então, essa diagonal também divide esse ângulo inteiro aqui ao meio. Toda vez que você tiver alguma coisa que é perpendicular à outra, ou seja, né, reto, você tem uma reta e vem outra, né, que está exatamente cruzando ela no 90 graus, a 90 graus de inclinação, a gente tem o que a gente chama de ângulo reto. Tá? O ângulo reto é esse. O ângulo que tem perpendiculares e que mede 90 graus. Eu vou mostrar para você onde ele está. Ele está aqui, e obviamente que ele tem um outro aqui, um outro aqui, um outro aqui. Certo? Beleza. O que mais? A gente chama de hipotenusa, agora são, de novo, definições. Ah, mas por que chama desse jeito? Não, tem um porquê. A gente vai explicar o porquê que chama desse jeito. É só um nome e é uma definição. A gente precisa de algumas definições para a gente seguir em frente. Então, é o lado mais longo de um triângulo. É fácil de perceber que é esse aqui, que é essa inclinação aqui. E ele sempre está oposto ao ângulo reto. E aqui está o ângulo de 90 graus, então a hipotenusa sempre é, olhando a partir desse ângulo, aqui eu acho a hipotenusa. Mesmo porque eu posso ter dúvida se esse lado é realmente maior que esse, olhando. Mas se eu encontro o ângulo reto, é fácil saber onde está a hipotenusa, eu não tenho dúvida sobre isso. Treinar o olho para enxergar esse tipo de coisa é a mesma coisa que alguém que nunca andou no mato ver um monte de árvore e achar que elas são super parecidas. Mas se você trouxer um biólogo, ele vai falar, não, essa árvore é diferente dessa, são espécies diferentes. Porque ele está acostumado a fazer isso. Então, de novo, a matemática, as coisas da matemática têm a ver com costume. Se a gente não treina, a gente tem dificuldade. Beleza. Então, legal. Vamos pensar o seguinte, aqui está a hipotenusa, e a gente começa a chamar agora outras coisas aqui. A gente chama de cateto, qualquer um dos lados de um triângulo, retângulo, que não seja o oposto ao ângulo reto. O oposto ao ângulo reto, o que está oposto, o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Então, o cateto só sobra. Esse é um cateto e esse é um cateto. A gente define um pouco mais esses catetos. A gente chama de cateto adjacente e cateto oposto. Qual que é o cateto adjacente? É o que está adjacente ao ângulo onde está a hipotenusa. Aqui. Um triângulo retângulo, ele é o oposto aqui, né? É o que está contrário ao ângulo que eu estou estudando. Ele está oposto ao ângulo que eu estou estudando, esse ângulo aqui. E o adjacente é o que eu já tinha acabado de falar agora, né? É o lado do triângulo que está junto com esse ângulo, ou seja, aqui, esse lado inteiro aqui. Curiosamente, esse lado aqui, o cateto, é uma projeção, desprezando o ângulo, uma projeção da hipotenusa. O cateto adjacente é uma projeção da hipotenusa, repara. A hipotenusa está aqui, se eu projeto ela aqui, ó, eu encontro cateto adjacente. Projetando a partir do quê? Exatamente do cateto oposto. Então, está tudo amarrado aí. Existe uma amarração inteira dentro disso. Bom, esses são só conceitos. Vamos ver o que a gente consegue fazer com esses conceitos. Então, a primeira coisa, a gente tem lá o que a gente chama de Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras ele fala o seguinte, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Esse aí é o Pitágoras, ele era meio feio, né? Na verdade, olha a barba dele. Então, a gente fala o seguinte, a soma dos quadrados do cateto, ó, soma de cada um dos quadrados, é igual ao quadrado da hipotenusa. Quando a gente pega um triângulo, a soma é exatamente isso. Se a gente contar 1, 2, 3, 4, 5,
Se é 5 vezes 5, né, a gente já sabe que isso aqui tem 25, né? Se eu tenho dúvida, eu conto, né? 5, mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25. Mas esse aqui é 3 por 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E essa é 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 mais 9, 25. Opa, é igual. E esse talvez seja o teorema mais importante da matemática. O que mais foi estudado, o que é o mais fácil e é o que mais dá resultado num monte de coisas que a gente vai, inclusive, usar numa série de vezes ao longo de todas as coisas, não só da navegação astronômica, mas especialmente da parte toda de navegação, toda, medir distâncias, toda hora a gente tem que ficar usando essa história aqui de trigonometria. Lembra, você já é um mestre, você já aprendeu o que é apartamento. A gente vai lembrar de novo o que é apartamento, vai explicar, talvez não tenha ficado claro para você o que é um apartamento, mas ele tem a ver exatamente com as relações trigonométricas que saem aqui do Teorema de Pitágoras. Perfeito. Quais são essas relações trigonométricas? Então, vamos ver. A gente tem hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. Então, a gente define seno como a razão. A razão é a divisão. Quando a gente fala razão, em matemática, a gente está falando de divisão. É a divisão entre o cateto oposto ao ângulo alfa, que é esse cateto aqui, e a hipotenusa do triângulo. Ou seja, o cateto, a medida dele, medida mesmo, e que for metro, centímetro, a medida disso aqui, dividido pela medida disso aqui.